Olá, bem-vindo. Hoje convido a conversar sobre birras. Certamente, como mãe, como pai, como cuidador, sabe que as birras fazem parte do normal desenvolvimento da criança. Mas, por vezes, não sabemos muito bem como lidar com elas e afetam verdadeiramente o sistema familiar. Então, hoje convido a ouvir e a ver este áudio e saber um bocadinho mais, aprender um bocadinho mais sobre as birras para talvez poder lidar melhor com elas. Ou pelo menos de outra forma. Então, vamos considerar que existem dois tipos de birra. O tipo 1 é a birra intencional, ou seja, aquela em que a criança tem um propósito razoavelmente bem pensado, seja um objetivo, algo que quer, e geralmente é endereçada a um adulto específico. Esta birra precisa de público para acontecer. Porquê? Porque mexe e tem muito a ver, está relacionada com a pressão psicológica e social sobre os pais. Ou seja, estas birras acontecem geralmente em sítios públicos, em sítios que temos pessoas à volta, e quando a criança começa com o seu espetáculo, as pessoas olham. Há olhares, há comentários, muitas vezes até julgamentos. E a criança apercebe-se que esses comentários, esses olhares, incomodam os pais. Mais do que incomodar, eles sentem-se constrangidos e acabam por ceder ao seu pedido. E é aí que ela ganha. Agora, perceba uma coisa. Quanto mais cede, mais preso, mais refém fica desta criança. Compreenda uma coisa. Para a criança, isto é apenas um jogo. Um jogo que ela faz com o adulto, com o pai, com a mãe, para conseguir algo. Ora, sempre que o adulto se deixa levar e cede, a criança registra. E se isso acontece frequentemente, a criança passa a entender que isso é uma forma boa para conseguir aquilo que quer. Portanto, é um jogo, mas cabe a si, pai, mãe, educador, escolher se quer entrar no jogo ou se quer ignorar. É que, como eu disse, este tipo de birra precisa de público, de audiência. Então, como é que se vai lidar com este tipo de birra? Se não houver público, não há espetáculo. E quando é que não há público? Quando os pais, quando os adultos conseguem virar costas à plateia. Ou seja, conseguem controlar as suas próprias emoções, gerir essas emoções e não ficarem presos à vergonha, ao constrangimento de ter pessoas a olhar, a comentar e simplesmente ignoram. Às vezes é difícil, certamente que sim, já passei por isso, sou mãe, mas faz toda a diferença. Há casos em que os pais cedem tanto que a criança passa a fazer este tipo de birras por tudo e por nada, de tal forma que os pais ou os adultos reduzem os seus convívios sociais, os seus relacionamentos, porque simplesmente não conseguem lidar com as situações. Portanto, agora já sabe o que fazer neste tipo de birra. Então vamos falar agora do tipo 2. O tipo 2 é uma birra que não é intencional. É uma birra que apanha o pequenote completamente de surpresa. Ele simplesmente fica tomado de um turbilhão de emoções que não sabe gerir e isso provoca-lhe um conjunto de reações fisiológicas que ele não controla
E por isso vemos situações em que a criança grita, chora, dá pontapés, atira coisas, parte objetos, enfim, dependendo da idade da criança, não é? Ou seja, lembra-se quando eu falei e expliquei o nosso cérebro como tendo o andar de cima da razão e o andar de baixo da emoção e até um cãozinho de guarda, que é a nossa amígdala, não é? Então, esta birra acontece quando a amígdala, esse cão de guarda, corta a comunicação entre os dois andares e a criança fica totalmente à mercê do caos emocional. Portanto, ela simplesmente não consegue, nem tem forma de o fazer, de trazer o raciocínio a este caos. E é aqui que os pais têm um papel fundamental. Eles podem ser esse neocórtex. Eles podem ajudar a criança a integrar a emoção e a razão, o sentir com o pensar. Dizer que em qualquer tipo destas duas, que seja o tipo de birra que esteja a acontecer, a primeira coisa é assegurar que a criança não corre o risco de se magoar a si própria, nem a ninguém à sua volta. Portanto, se houver esse risco, há que conter com firmeza a criança. E quando eu digo com firmeza, não é a bater, não é a gritar, não é usando violência verbal. É simplesmente protegendo e cuidando da criança. Depois, para a birra do tipo 2, o que é que vamos fazer? Vamos conectar-nos emocionalmente com a criança. Vamos verbalizar, vamos dizer que compreendemos, que estamos a ver que ela se está a sentir zangada, irritada, triste, ou o que for, e dizer que estamos ali para ajudar a pensar, a encontrar soluções. No fundo, é ajudar a que ela própria consiga verbalizar a emoção, consiga nomear sentimentos, ordená-los, não é? Perceber aquilo que precisa, perceber aquilo que a vai fazer sentir-se melhor, a forma como ela pode lidar com aquilo, o que é que despoltou aquela emoção. Okay? Portanto, são tudo uma forma de se conectar com a criança. E depois sim é importante falar sobre os comportamentos desejados ou indesejados da criança, mas nunca durante a birra, nunca quando a birra está a acontecer, porque nesta altura a criança simplesmente não tem capacidade para ouvir. Okay? Portanto, vamos acalmar, vamos conversar depois e então aí sim tiramos aprendizados, conversamos e gerimos a situação. Repare, um pai e uma mãe, ou um cuidador, um adulto que repetidamente tem estas ações, não é? Esta forma de lidar com birras. A criança vai aprendendo, não é? Ela vai percebendo e com o treino, à medida que cresce, ela própria vai desenvolver a capacidade de gerir a situação. Ela própria, quando enfrentar uma situação em que se zangue, em que seja tomada por uma emoção forte, ela vai poder ter um pensamento positivo. Ou seja, ela vai poder pensar para ela própria: eu vou fazer como a minha mãe e o meu pai me ensinaram. Eu estou zangada, sim, eu estou farta, eu estou irritada, eu estou do pior, do que seja. Mas eu posso encontrar uma situação, posso encontrar uma resposta, eu vou arranjar maneira de me livrar deste sentimento e de resolver as coisas. E isto aumenta o seu conhecimento sobre si própria, sobre as suas emoções, os seus pensamentos. Claro que não acontece de um dia para o outro, não é?
mas com o treino, com a vivência, não é? Com a experiência, este experimentar vai possibilitar isso. Portanto, é fundamental que o adulto que convive com a criança, que lida com a criança, saiba distinguir estes dois tipos de birra, para poder identificar qual tipo está a acontecer e depois conseguir atuar em conformidade, ou seja, ter a reação e a ação que sim, que de facto vai resolver ou vai permitir a transformação comportamental, uma mudança no comportamento. Espero ter ajudado, espero que tenha feito sentido. Deixe um comentário, partilhe uma experiência. Aqui neste perfil o julgamento não entra. Aliás, é um dos princípios do coaching, é não julgamento. Os meus valores e os seus valores, eles existem e eles podem perfeitamente coexistir. Os meus valores familiares, do meu sistema familiar, serão certamente diferentes dos valores do seu sistema familiar. E tudo bem, e que bom! A diversidade acrescenta, nunca diminui. Portanto, vamos respeitar a diferença, as diferenças, que bom que é. Comente, partilhe, enfim, se lhe fizer sentido, claro. Tudo isto é tirado do método Kids Coaching. É a abordagem do método Kids Coaching. É lógico, não é? Só que ninguém nos ensina. Então espero ter contribuído, de alguma forma, para tornar a sua família mais feliz. Fique bem, até uma próxima.